tudo bem? Seja bem-vindo à TV Bellinzone e seja bem-vindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Olha, nesse treinamento de hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro módulo do treinamento de tecnologia das tintas, tá? Então, se você não assistiu o primeiro módulo falando de tecnologias das tintas, volta lá na TV Bellinzone, entra aí no canal, dá uma olhada nos treinamentos do Por Dentro da Lata, que você vai achar lá o treinamento de tecnologia das tintas do primeiro módulo, tá? Esse agora, como eu falei, será o segundo e último módulo do treinamento de tecnologia das tintas. Quando nós falamos no último capítulo, no primeiro módulo, o último slide do treinamento de tecnologia das tintas foi o PVC. Então vamos recapitular a respeito do PVC, tá bom? PVC é a relação entre a concentração dos pigmentos ou cargas e a concentração dos veículos, mais conhecidos como resinas. O que isso quer dizer? Toda tinta, todo complemento, toda tinta, quando ela é formulada, quando eles são formulados através de matérias-primas sólidas, pó, né? Pó mesmo, e matérias-primas líquidas, como a resina, como os solventes e tudo mais. Na verdade, nesse conceito de PVC, nós excluímos o solvente, ou diluente, água, do conceito, porque o conceito de PVC ele é basicamente focado em matérias-primas líquidas, resinas. Quando a gente fala de matérias-primas líquidas, a gente fala de resinas, e as matérias-primas sólidas é o que tiver em pó, os pigmentos ou cargas. Quer dizer, quanto mais pigmento eu tiver, ou características específicas de uma tinta eu terei. Quanto mais resina eu tiver, outras características da tinta eu terei. Eu falei um pouco disso no primeiro módulo a respeito aí de brilho, de tinta, de resina. Volta lá se você não assistiu e lembra e dá uma recapitulada nisso daí. Então quer dizer, o PVC, o P aqui significa pigmento, o V significa veículo, mas entendam resinas, e o C é concentração. Então não tem nada a ver com cano de PVC, tubo de PVC, calha de PVC. Esqueça completamente isso, tá? Tem a ver sim com a concentração do pigmento ou carga em relação ao veículo ou resina. Todo produto, sem exceção, presta bem atenção nisso, todo produto, sem exceção, como fundos, seladores, massas, tintas e vernizes, são elaborados sob o conceito de PVC, sendo ele super premium, premium, standard ou econômico, independente do produto. Se você tem uma tinta premium, standard ou econômico, uma massa, por exemplo, ou um selador, todos esses produtos eles são elaborados dentro do conceito de PVC. Todos os produtos, tintas ou complementos que levam resina e levam pigmentos, eles são elaborados dentro do conceito de PVC, tá bom? Então vamos entender um pouco mais dentro dessa simulação visual do PVC de uma película da tinta. Aqui eu acho que fica mais claro, que aqui você vai conseguir entender melhor simulando aqui o que seria uma película da tinta. Então nós temos aqui uma tinta, vamos esquecer o complemento nesse caso, vamos falar somente da tinta, tá? Aqui nós temos uma tinta de baixo PVC. O que é uma tinta de baixo PVC? É uma tinta que tem pouca carga, pouco pigmento, mais pigmentos e bastante resina. Então o azul aqui, ó, esse azul claro que você está vendo, ele está configurado, figurando, como a resina da tinta, tá? As cargas são esses círculos maiores em cinza, e os pigmentos, no caso quando a gente fala de pigmento, a gente está falando do dióxido de titânio, que a gente falou lá atrás. Volta também se você não assistiu no módulo 1, que a gente falou sobre dióxido de titânio, que eles têm umas partículas menores. O titânio aqui, essas bolinhas brancas, tem umas partículas menores do que as cargas, que tem umas partículas maiores. Então o que você está vendo aqui é num microscópio como seria uma película da tinta. Nesse caso aqui, ó, do PVC baixo, você tem uma tinta de alto brilho, uma tinta extremamente brilhante. Por quê? Porque você tem bastante resina. Você vê que esse azul, todo esse azul aqui é resina, Então você tem uma tinta com a quantidade muito grande de resina, uma tinta com a quantidade muito grande também
de pigmentos, no caso o titânio, que são essas bolinhas brancas que você está vendo, quer dizer, é uma tinta de cobertura muito boa, tanto a úmido quanto a seco, e é uma tinta que tem pouca carga, né? A carga vai entrar aqui para dar um complemento, uma finalização na formulação desse produto. Vamos dizer aí, dar uma barateada no produto, tá? Mas não é só isso, a carga tem uma função de estrutural também dentro do filme da tinta. Que tipo de produto que se encaixa aqui? Acrílico semibrilho, acrílico acetinado, por exemplo, esmalte brilhante, esmalte base solvente brilhante, esmalte à base solvente, à base d'água brilhante, até mesmo o esmalte à base solvente acetinado chega, ou a base d'água acetinado também chega a se encaixar em baixo PVC. Veja bem, o brilho, resina. Então eu tenho aqui um produto extremamente rico em resina e menos cargas e uma quantidade razoável de pigmentos. Então eu tenho uma tinta brilhante, de brilho maior, tá? Quando eu entro aqui no médio PVC, que é essa aqui do lado, ó, o médio PVC já se englobam as tintas acrílica fosca, a tinta standard fosca, que aqui já pode ter até um pouco mais do médio para o alto. Quando você vai de uma tinta standard, ele já entra para o alto aqui, uma econômica, a gente vê depois. Então aqui entra as tintas premium fosca, os esmaltes foscos, os produtos de acabamento fosco, ok? Normalmente da linha premium. Tá? Normalmente da linha premium com acabamento fosco. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantidade menor de resina, tá? Você vê aqui que a quantidade, o espaço aqui já está mais espaçado, já está menos espaçado aqui com relação à resina. Eu tenho uma quantidade menor de resina, eu tenho uma quantidade maior de carga, porque a carga, que são essas bolas cinzas que a gente falou, as cargas elas vão preencher, né? Elas vão dar aquele acabamento fosco na superfície e vão preencher os espaços vazios. E para você ter uma cobertura satisfatória e um poder de limpeza satisfatório também, existe aqui uma quantidade muito boa também do dióxido de titânio, que são essas bolinhas brancas. Então quer dizer, eu diminuí a quantidade de resina aqui no meu PVC médio, eu diminuí a quantidade de resina e aumentei a quantidade de cargas. Basicamente aumentei a quantidade de cargas e diminuí um pouco a quantidade de pigmentos. Quer dizer, aqui eu tenho uma tinta mais cara, a gente vai ver isso lá na frente, mas aqui no baixo PVC eu tenho uma tinta mais cara do que essa daqui, que é o que acontece com tintas semibrilhantes e tintas foscas. As semibrilhantes e acetinadas são mais caras do que as tintas foscas, justamente por causa da maior quantidade de resina e maior quantidade dos pigmentos mais nobres aqui, conhecidos como dióxido de titânio. Quando a gente vai para o alto PVC, aqui ó, aqui a gente já engloba algumas tintas standards e a grande maioria ou todas as tintas econômicas, tá? Alto PVC, o que isso significa? Significa que eu tenho aqui o azul, ó, uma pouca quantidade de resina, bem pouca quantidade de resina. Eu tenho aqui uma quantidade de carga, que são os pigmentos mais baratos, né? São os pigmentos de custo menor. Eu tenho uma quantidade de carga maior aqui e eu tenho muito pouco titânio, tá? Dependendo da tinta econômica, nem dióxido de titânio você vai ter, basicamente carga e resina. Tá? Então aqui você tem um produto de menor custo, a gente vai ver isso depois. Você tem um produto de menor custo, você tem um produto com alta porosidade. Então quais os produtos que se englobam aqui? Uma boa parte das tintas standard e todas as tintas econômicas se englobam aqui no alto PVC. Tá? Então isso daqui, para você entender, são informações extremamente importantes na hora de escolher uma tinta. Muita gente escolhe tinta por marca. Não estou dizendo que está errado, mas entenda uma coisa, marcas no Brasil são mais de 400. Dentro do PSQ são quase 60. Quer dizer, hoje você tem 60 ou quase 60 opções de tintas de qualidade e marcas de qualidade para você escolher. Então procure escolher uma tinta que esteja dentro do PSQ, como a gente falou, né? E a gente vai falar, na verdade a gente vai falar mais para frente sobre o PSQ. E cuidado, porque esse conceito de PVC, ele pode ser um grande vilão, né? Porque você pode achar que está comprando, por exemplo, uma tinta premium de médio PVC e na verdade essa tinta premium ela tem um alto PVC. Isso vai acontecer, ela não vai te dar a resistência, a durabilidade que você espera.
tá bom? Ficou claro isso daí? Então nós temos baixo PVC, você tem as tintas mais brilhantes, e ó, a gente vai falar disso também, mas existe as tintas de 0 PVC, tá? Vamos ver isso mais pra frente. Baixo PVC, que são as tintas semi-brilhantes, as tintas brilhantes, as tintas acetinadas. Nós temos o médio PVC, que são as tintas foscas de classificação premium, tá? E algumas tintas standard também. E nós temos aqui as tintas de alto PVC, que aí são tintas standard também. Algumas tintas standard são classificadas como alto PVC e todas as tintas econômicas são classificadas como alto PVC também, tá? Lembrando que o azul é resina, o branquinho é o titânio, que são os pigmentos mais nobres, e o cinza são as cargas, que são os pigmentos mais baratos, de custo menor, e normalmente a sua granulometria é maior, como vocês estão vendo aqui. Então vamos em frente. Vamos entender um pouco mais o PVC, tá? 0 PVC, eu falei lá no slide anterior, 0 PVC. Qual que é um produto de 0 PVC? Verniz, né? Por exemplo, os vernizes para madeira, os vernizes transparentes, porque fala, poxa, Filipão, mas tem verniz que tem cor, tem verniz que é amarelado. Tem razão. Quando a gente fala de verniz amarelado ou de verniz tingidor, ele já não é 0 PVC. Ele já tem uma quantidade de pigmento, que é um pigmento para dar a cor daquele verniz, mas então ele já não é 0 PVC. Mas quando você fala de verniz totalmente transparente, que não tem pigmento, os vernizes para interior, por exemplo, para madeira, que normalmente eles são totalmente transparentes, aí eles são 0 PVC. Outro produto que é 0 PVC, resinas. Resinas para piso, resinas para parede, né, para pedras, para tijolo aparente, concreto aparente, são 0 PVC. Não tem pigmento na composição. Silicone, por exemplo, silicone é 0, apesar de que muita gente me pergunta, eu falei silicone de propósito, muita gente fala, Filipão, qual que é a resina que usa dentro do silicone? Não tem resina. O silicone, ele é basicamente uma solução de silicone, um solvente e um impermeabilizante siliconado, um hidrofugante, na verdade. Então ele penetra na superfície, ele seca lá dentro e ele vai ter um desgaste maior do que uma resina, por exemplo. Então ele não entra no conceito de PVC porque ele não tem resina na composição. Então, quando a gente fala de resina base solvente, resina base d'água, aí a gente entra aqui 0 PVC, ou verniz transparente também. Baixo PVC, a gente viu lá atrás, ó, bastante quantidade de resina, né, e menor quantidade de pó, que são os pigmentos e cargas. 50%, que é o médio PVC, quantidade igual de resina e quantidade igual de pó. Alto PVC, alta quantidade de pó, né, muita quantidade de pigmentos e cargas e menor quantidade de resina, até chegar no cal, que é 100% pigmento, ou carga, na verdade, né? Que é 100% carga, é o cal. Então a gente sai aqui de um verniz ou resina, que é 0 pigmento, até chegar aos 100% pigmento, que é o cal. Nesse meio caminho existe todas as tintas que você conhece. Então, recapitulando, baixo PVC, tintas acrílicas semibrilho, tintas acrílicas acetinadas, esmaltes brilhantes, esmaltes acetinados. Médio PVC, tintas acrílicas premium foscas, algumas tintas standards foscas, esmaltes foscos, produtos de acabamento fosco, ok? Entra aqui no médio PVC. Alto PVC, tintas standards, uma quantidade de tintas standards considerada alto PVC, tem muitas tintas standards aí que tem muita quantidade de pigmento, então ela entra aqui no alto PVC. Todas as tintas econômicas entram no alto PVC também. Agora vamos entender quais são os benefícios e os malefícios, né? Quais são os prós e os contras do PVC de uma tinta. Então, quando você tem uma tinta de baixo PVC, você tem maior resistência, maior durabilidade, mais poder de limpeza, mais brilho, um brilho mais intenso, né? Maior impermeabilidade a vapor, mais aderência, maior custo, maior cobertura úmida e seca. Aqui você tem uma tinta, vamos dizer, uma tinta mais nobre, tá? Uma tinta com mais resistência, mais durabilidade, quando você visa realmente um tempo de duração maior para o seu produto, você busca aqui uma tinta de baixo PVC.
Aí você vai entrando num ponto de equilíbrio aqui, ó, que seria o médio PVC, que seria aqui no meio, ó, o médio PVC, que entram as tintas foscas, como eu falei, premium, tá? Aí você tem aí uma resistência intermediária. Quando você vai aumentando a quantidade de pó, né, de cargas e pigmentos dessa tinta, basicamente cargas, você tem menor resistência, menor durabilidade, menos poder de limpeza, filme fosco, né, o filme vai ficando cada vez mais fosco quanto maior quantidade de carga, alta porosidade, isso é um ponto que não me agrada, né, você ter porosidade no filme da tinta, quer dizer que ela vai deixar passar umidade, vai deixar passar água, menor aderência, claro, você tem menos resina, você vai ter menor aderência, menor custo, são produtos mais baratos, mas tudo tem um preço, né? Baixa cobertura úmida e menos impermeável, tá? Então, essa alta porosidade gera uma menor impermeabilidade. Quer dizer, que produto que eu compro? Se você for para esse lado aqui, ó, você está falando de tinta econômica, uma tinta que você vai pagar barato, sim, porém, resistência, durabilidade, tudo isso que a gente viu aqui, você vai perder. Talvez não valha a pena, talvez não, na minha opinião, não vale a pena o trabalho que se tem para aplicar um produto desse. Aonde a gente fica, Filipão? No meio, né? Minha opinião pessoal. Eu ficaria entre o 0 e o 50. Eu ficaria mais ou menos aqui no meio ou por aqui. Aonde tem aqui, ó, aqui mais ou menos onde está a seta do meu cursor aqui, ó. Aqui estão as tintas acetinadas. Aqui estão as tintas semi-acetinadas, né? Eu ficaria tanto em área externa quanto em área interna, eu ficaria nesse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui, como acabamento. Por quê? Porque eu teria mais disso tudo do que eu estou mostrando aqui e menos disso tudo que eu estou mostrando aqui. E para mim, no caso, no meu entender, a resistência, a durabilidade é muito importante, tá? É extremamente importante. Mesmo que mostre um defeitinho ou outro por causa do brilho, do leve brilho que tem uma tinta semi-acetinada, mesmo assim eu ainda dou opção por uma tinta com um leve brilho na superfície, tanto em alvenaria, metal e madeira. Quando eu falo de madeira, de madeiras e metais, eu busco mais uma linha mais para brilhante, semi-brilhante ou brilhante, tá? Agora, quando a gente fala de alvenaria, aí eu posso ficar, na verdade eu escolho uma tinta eggshell, uma tinta semi-acetinada ou semi-fosca, tá bom? Ficou claro como é que é esse ponto de equilíbrio aí? Isso é muito importante, entender o PVC é extremamente importante para você saber qual produto você vai escolher, tá? Quanto mais alto o PVC, mais perto do cal você está chegando. Quanto mais baixo o PVC, mais perto de um verniz, de uma resina você está falando. Então aqui você tem resistência, durabilidade e tudo mais, e aqui você tem basicamente uma cobertura e um produto que não te dá uma resistência, não te dá uma condição satisfatória de durabilidade. Então, de novo, ponto de equilíbrio, sim, é o 50% sempre, que é uma tinta fosca, que reúne um pouco dos dois lados. Mas você tem opções entre 0 e 50. E eu fico sempre entre 0 e 50. Tá bom? Vamos em frente então. Vamos falar sobre o PSQ, o Programa Setorial da Qualidade. Tá? É muito importante esse programa, é bom você entender, para você conhecer a respeito de tinta, não ficar somente comprando produtos sobre marca. Hoje o mercado está mudando bastante, o mercado de tintas muda muito. Até alguns anos atrás, 4 marcas dominavam o mercado nacional de tintas. Hoje são 10, 11, 12 marcas que dominam o mercado. Quer dizer, a tecnologia está aí para todo mundo, a inovação está aí para todo mundo, a globalização, o acesso a matérias-primas de qualidade, a produtos de qualidade, está aí para todo mundo que deseja confeccionar, que deseja produzir um produto de qualidade, ok? Então vamos entender um pouco mais sobre o PSQ, o Programa Setorial da Qualidade. Foi criado pela Abrafat em 2002. Para quem não sabe, aqui, ó, a Abrafat é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, tá? É uma entidade que regulamenta todas as fabricações de tinta do mercado. Ela que regulamenta tanto a parte de fabricação quanto a parte de conceito de produto, determina sobre qualidades, atributos de produto. Quem faz isso é a Abrafat.
Olha só, 2002, são 20 anos, viu? 20 anos que já existe o Programa Setorial da Qualidade e muita gente não conhece, muita gente não sabe nem do que se trata. E isso é extremamente ruim. Por quê? Porque o programa ele veio para facilitar para você, consumidor. Então vamos em frente. Criado em 2002 e vinculado ao PBPQ, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, e Ministério das Cidades. Tá? Os objetivos do PSQ são melhorar o nível de qualidade das tintas imobiliárias no mercado brasileiro através da classificação dos produtos e fiscalização constante no mercado. Evitar a presença de tintas imobiliárias de baixíssima qualidade no mercado brasileiro, abaixo da classificação econômica. Possibilitar a informação para o consumidor sobre diferentes tipos de tintas e seus níveis de qualidade. Então, o PSQ ele veio para ajudar você, para ajudar o consumidor de tintas, aquele que busca uma qualidade, preço justo de um produto. Então, como eu falei, existe no mercado hoje mais de 400 marcas de tinta no Brasil, tá? Mais de 400. No PSQ, mais ou menos 55 marcas estão classificadas. Esse programa, o PSQ, não é um programa obrigatório. O que isso quer dizer? Você não é obrigado a participar. Você, como fabricante, não é obrigado a participar do programa. Mas os fabricantes que realmente se garantem, aquelas fábricas de tinta que realmente garante o produto que fabrica, estão dentro do PSQ. E o mais importante, de todas essas 55, todas elas estão equilibradas em níveis de qualidade. Isso é que é importante dizer. Quer dizer, você vai ter um produto lá de uma marca super conhecida, que você conhece, já usa há muito tempo, no mesmo nível de uma marca que você nunca viu, que pode ser uma grande opção para você. Por quê? Porque dentro do PSQ você tem marcas e produtos diversos e com variações de qualidade praticamente nenhuma, ou zero, porque não pode ter. O programa é feito para isso, né? Ele serve justamente para uniformizar, para equalizar a qualidade dos produtos imobiliários no mercado brasileiro. Então ele vai trazer para o consumidor uma facilidade de compra, uma facilidade de escolha de marca. Só que dentro das marcas você tem as marcas mais caras, que fornecem produtos de qualidade igual às marcas mais baratas. Quer dizer, como consumidor, você não consegue comprar um produto, por exemplo, somente por ver a lata. Você tem que entender, você tem que aplicar o produto, você tem que ter conhecimento para ver se o produto desempenha melhor. Por isso que os pintores, os profissionais pintores, são as referências com relação à aplicação, são as referências mais próximas ao consumidor com relação à qualidade de produtos, né? Por exemplo, você comprar uma tinta não é que nem você comprar um celular, que você vai lá na loja, você liga, vê as cores, vê velocidade, vê o tamanho da tela e tudo mais. Quer dizer, você tem acesso 100% ao produto ali na hora da compra, né? No caso da tinta não, você não tem. Você compra uma lata cheia de um produto que é um produto inacabado, que precisa de um pintor, precisa de uma ferramenta, precisa de uma preparação de superfície, precisa de várias coisas para poder ir para a superfície, quer dizer, para poder chegar no produto acabado. Então você, como consumidor, você não tem acesso à qualidade de uma tinta. Então por isso que muitos consumidores compram pela marca. Só que a Abrafat, através do PSQ, ela vem justamente para te dar mais opções de marcas, te dar mais opções de produtos dentro do programa setorial da qualidade. Você não ficar preso a 3, 4 marcas que você mais conhece, e sim a 50 ou mais de 50 marcas, dependendo da localidade de onde você mora, porque tem muita marca regional também, né? Então vamos em frente. Quais são os atributos que são avaliados dentro do PSQ? E primeiro, quais são os atributos de uma tinta? Durabilidade, esse é um atributo extremamente importante na minha opinião. Tempo de exposição às intempéries, quer dizer, quanto tempo essa tinta externamente vai durar, estando ela com seu filme, com sua película intacta, perfeita, em condições de uso, vamos dizer assim. Quanto tempo isso vai me durar? Então, quer dizer, isso é durabilidade. Lavabilidade é o poder de remoção de sujidades do filme. Quer dizer, você tem lá uma tinta aplicada na parede, foi lá um cachorrinho ou uma criança, foi lá e sujou a superfície, e você ter o poder de remoção dessa sujeira. Isso se chama poder de lavabilidade. Também um atributo muito importante da tinta.
cobertura, tá? Que é a capacidade de esconder uma superfície. É o poder de cobertura. É quanto que essa tinta cobre a tinta que está embaixo, ou a cor, ou a superfície que está embaixo. Essa é uma característica também extremamente importante, principalmente quando você fala de economia, quando você fala de custo, e principalmente também para os pintores, né? Para os pintores que são os profissionais que utilizam esse produto, né? As tintas. Então o poder de cobertura é um atributo extremamente importante de uma tinta. Rendimento acabado, relação entre volume de tinta e área pintada finalizada. Hoje, dentro do PSQ, o rendimento que você vai encontrar na embalagem do produto, né, principalmente nas tintas de alvenaria e também nas tintas de metal e madeira, você vai encontrar um rendimento acabado, quer dizer, X metros quadrados. Vamos dar um exemplo aqui. Uma tinta estándar hoje vai render 170 até 170 metros quadrados acabados. Ah, Filipão, com quantas demãos? Não importa. Se são duas ou se são três, são no mínimo duas e no máximo três. Mas se são duas ou se são três, ou se precisa de uma quarta, vai depender da tinta, não importa. Mas ela tem que chegar nos 170 metros quadrados acabados, ou perto disso, tá? Tem que chegar nesse número aí. Esse é o rendimento hoje especificado pelo PSQ. Alastramento é o poder de se espalhar pela superfície com menor esforço. Quer dizer, você está aplicando, o pintor está aplicando a tinta na parede, ele molha o rolo ali na caçamba e ele espalha essa tinta pela superfície. Isso se chama alastramento. O produto tem que ser fácil a aplicação, ele tem que ser fácil o alastramento, para facilitar e para acelerar o processo de aplicação por parte do pintor. A aplicabilidade é a facilidade em todo o processo de aplicação. O que isso quer dizer? É você abrir, desde você abrir a embalagem, homogeneizar o produto, diluir o produto, passar o produto para a caçamba, da caçamba para o rolo, do rolo para a parede. Isso é aplicabilidade, tá? Todo esse processo, desde você destampar o produto, a embalagem, até ele estar na parede, tem que ser também um processo fácil para o pintor, para o profissional de aplicação. Secagem, controle no tempo entre demãos e final. Isso também vem determinado, né? Secagem entre demãos, secagem final, vem determinado na embalagem do produto. Então a tinta ela tem que respeitar esse tempo aqui, lógico. Pode haver algumas variações dependendo da umidade. Por exemplo, você vai pintar uma tinta ali no centro-oeste, lá em Goiás, por exemplo, ou no Mato Grosso, que são regiões mais quentes, ela vai ter uma secagem muito mais rápida se você pintar ela lá no Rio Grande do Sul, onde você tem uma umidade maior, você tem uma temperatura mais baixa, ela vai retardar a secagem, tá? Então isso tudo tem que ser avaliado, mas a tinta tem que ficar mais ou menos aí dentro do tempo especificado de secagem final e secagem entre demãos principalmente. Nivelamento é a capacidade de uma tinta de deixar a superfície mais lisa, mais uniforme. Tem a ver com aquela famosa casca de laranja. Quando você olha uma tinta, ela fica com muita casca de laranja depois que você aplicou. Tem a ver, logicamente, com a diluição, tem a ver, logicamente, com a ferramenta que você utilizou, com o rolo que você utilizou, mas tem a ver também com o que nós chamamos de nivelamento, que é o poder da tinta, vamos falar uma palavra aqui mais comum, da tinta deitar, dela ficar mais lisa, dela ficar mais uniforme, tá? Isso é uma característica, um atributo de uma tinta também. Estabilidade é manter-se na condição de fábrica durante o processo, durante o tempo de validade. Então, quer dizer, você tem uma tinta lá estocada dentro de uma loja, fora do sol, fora da umidade, tudo, ela tem que se manter estável dentro daquela embalagem por até 2, 3 anos, dependendo do tempo de validade que tem aquele produto, tá? Isso se chama estabilidade. E por último aqui, transferência. É a perfeita migração da caçamba para o rolo, do rolo para a superfície. Quer dizer, você diluiu o produto está na caçamba, ele vai passar para o seu rolo, do rolo ele vai passar para a superfície. Isso se chama poder de transferência. É importante, porque tem muita tinta que gosta do rolo. Ela se apaixona pelo rolo e não quer soltar do rolo, ela não é transferida pela superfície. E isso é, sim, um atributo, e isso é feito, e esse processo de transferência ele é ajustado durante o processo de fabricação, tá? Então é importantíssimo também que a tinta tenha uma transferência para que você consiga facilitar, você tem uma aplicabilidade melhor, você tem um alastramento melhor, isso tudo está ligado à transferência. E dentro do PSQ, o que o PSQ ele avalia
de uma tinta? Ele avalia a lavabilidade, né, o poder de lavabilidade do produto, o poder de cobertura de uma tinta e o rendimento acabado desse produto. Basicamente, ele avalia essas 3 classificações de uma tinta, tá? Essas três atributos de uma tinta, na verdade. Vamos falar agora a respeito das classificações da tinta. Todos esses atributos que eu mostrei aqui, anteriormente, eles são, logicamente, dentro das classificações determinadas, ciclos, poder de cobertura, de acordo com cada uma dessas classificações que a gente vai ver aqui. Então, atualmente, as tintas são classificadas pelo PSQ em 4 variações. Super Premium, né, que é o nível máximo de qualidade percebida. O Premium, que é a alta qualidade percebida. Standard, nível intermediário de qualidade percebida, e a econômica, que é o nível mínimo de qualidade percebida. Quer dizer, você tem, e quando a gente fala aqui de tintas básicas, isso aqui é tintas para alvenaria e metal e madeira também, tá? Só que, por exemplo, o Super Premium você encontra mais na linha de alvenaria. Então você tem aqui, quando você tem uma tinta Super Premium, você tem uma tinta de mais cobertura, mais rendimento, mais poder de lavabilidade. E Premium, Standard e Econômica, quando você vai mudando aqui as classificações, logicamente você vai diminuindo a quantidade de resistência, de cobertura, de durabilidade, de lavabilidade, de rendimento de uma tinta, né? Por exemplo, a tinta Standard, ela rende mais do que uma tinta Premium. Tá? Por quê? Porque o conceito de uma tinta Standard é um conceito de rendimento, é um conceito de maior rendimento. Porém, a tinta Standard, ela não tem a resistência, a durabilidade de uma tinta Premium. E a tinta econômica que a gente viu, a gente falou um pouco dela lá atrás também, é um produto muito perto do cal, na verdade, tá? Ele tem uma quantidade baixa de resina, a resistência é baixa, é só para interior, quer dizer, é um nível mínimo de qualidade percebida, tá? A Super Premium é uma classificação nova, é uma classificação de um ano para cá mais ou menos, que é uma classificação onde você tem mais cobertura, mais rendimento e mais poder de lavabilidade. E na nova versão do PSQ está incluída a avaliação da resistência contra fungos também, tá? Onde também a nova versão da norma NBR 11702 determina o critério de proteção contra o crescimento de fungos na película da tinta seca, que os produtos de alvenaria, madeiras e metais devem apresentar. Então, na nova leitura do PSQ, a proteção fungicida, a proteção contra fungos, ela também está hoje classificada, ela também está hoje normatizada pelo PSQ, ok? Então você tem hoje digamos que você tem uma opção de produtos fungicidas ou uma proteção fungicida hoje nas tintas maior do que você tinha antes da nova classificação, do novo PSQ. Lembrando que essa proteção, logicamente, ela também é maior de acordo com a escala de classificação. Na Super Premium você tem uma qualidade maior de proteção, a quantidade maior de proteção fungicida, e isso vai diminuindo de acordo com a classificação do produto, ok? Não tem milagre, tá? Os fungicidas e os algicidas são matérias-primas extremamente caras, e logicamente você não vai encher de fungicida ou algicida uma tinta econômica cujo preço é menor, tá? Então não tem como. Você vai ter uma proteção maior onde você tiver uma classificação maior, uma classificação melhor desses produtos, ok? Muito bem. Finalizamos então o treinamento de tecnologia das tintas. Esse foi o segundo e último módulo. Espero que você tenha gostado. E eu sempre finalizo meus treinamentos com essa frase: o que importa realmente está dentro da lata. Então sempre compre a tinta pelo conteúdo, pelo que ela te oferece, pelos atributos. Claro, escolha a marca que você gosta, escolha a marca que você quer utilizar, mas presta bem atenção. Hoje a opção de marcas dentro do mercado, de marcas de qualidade, é muito maior do que há 4, 5, 6, 7, 10 anos atrás. Hoje você tem uma quantidade de marcas muito maiores que oferecem a mesma qualidade das principais marcas ou de marcas grandes que a gente conhece no mercado. Então cuidado na hora da escolha do produto. Às vezes você quer escolher uma marca muito mais cara e ela não vai te oferecer nenhuma vantagem quanto ao produto, não vai te oferecer nenhuma vantagem do que uma marca intermediária, uma marca um pouco mais barata, tá bom? Espero que você tenha gostado do treinamento de tecnologia das tintas.
Fica ligado aí na programação da TV Bellinzone e na minha programação também do Por Dentro da Lata, que a gente vai ter mais novidades por aí. Obrigado e até o próximo treinamento.